Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Sou o professor Rodolfo e hoje nós estamos diante dos capítulos de 10 a 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu te convido a orar comigo nesta manhã. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus da igreja, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos por mais esta manhã que o Senhor nos dá. Te agradeço pelos meus irmãos que estão lendo a tua palavra e ouvindo também a exposição e os comentários sobre a tua palavra. Deus querido, nos abençoa. Abre-nos o entendimento para que possamos compreender a tua vontade expressa na tua palavra e que, ouvindo, haja fé em nosso coração, arrependimento dos nossos pecados e que o Senhor nos ajude a praticar a tua vontade, praticar a tua palavra, fazendo o bem como os discípulos assim faziam, olhando também para os mais necessitados e tendo a Cristo Jesus, o seu Filho, como o único objeto da nossa pregação, a única mensagem, como a de Paulo, que só quis saber de Cristo e esse crucificado. Senhor, nos ajuda a sermos mais parecidos com Cristo, a sermos mais bíblicos na nossa mensagem, na nossa pregação. Ajuda-nos, ó Deus, a anunciar a tua palavra, de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Capítulo 10. Havia um centurião romano de nome Cornélio que vivia em Cesareia. Era homem bom e temente a Deus, dava esmolas e orava constantemente. Este homem teve uma visão que um anjo de Deus o chamou pelo nome. Ele se atemorizou, mas o anjo disse que as orações e esmolas dele haviam subido para o trono de Deus e deu ordem para que ele enviasse homens a Jope para mandar chamar a Simão, de sobrenome Pedro, na casa de Simão o curtidor. Então Cornélio chamou 2 soldados e os enviou a Jope. E indo eles pelo caminho, já estando perto, Pedro foi orar, enquanto lhe preparavam comida. E perdendo os sentidos, viu o céu aberto e descer um objeto, como um grande lençol, com todos os tipos de animais. E uma voz o ordenou a matar e comer os animais. Mas Pedro disse que não comeria de jeito nenhum, pois nunca havia comido coisa impura ou comum. Porém, a voz disse a ele que não podia chamar de impuro aquilo que Deus já purificou. Por 3 vezes aconteceu isso, até o objeto com os animais serem recolhidos ao céu. Quando Pedro pensava na visão, o Espírito Santo lhe falou que 3 homens procuravam por ele e que deveria segui-los sem medo, pois Deus os havia enviado. Nisso, Pedro se encontra com os homens que declaram a visão que teve Cornélio e a ordem para chamá-lo até a casa do centurião. Eles passaram a noite na casa de Pedro e partiram no outro dia para Cesareia. Chegando no mesmo dia, Cornélio os esperava e, recebendo-o, prostrou-se aos pés de Pedro, que o mandou levantar, pois também esse era homem. Muita gente se ajuntou para ouvir a Pedro e os irmãos que foram com ele. Pedro, tomando a palavra, explicou a proibição da lei judaica de se juntarem com estrangeiros. Porém, Deus o havia ordenado a não chamar impuro o que o Senhor já havia purificado. Por isso ele veio e quis saber a razão de ter sido chamado. Cornélio explica que um dos homens, de vestes resplandecentes,
um homem de vestes resplandecentes apareceu para ele, dizendo que as orações dele tinham sido recebidas e como o anjo ordenou que mandasse chamar a Pedro onde estava hospedado. Pedro, falando, reconhece que Deus não faz acepção de pessoas pela razão de ter nascido em determinada nação ou em outra. Mas Deus se agrada dos homens justos, e a palavra enviada por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos, a partir da Galiléia e Judéia, foi se propagando, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. E assim, Jesus foi fazendo o bem e curando, sendo morto, pendurado no madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e se apresentou vivo a Pedro e aos demais que andaram em comunhão com ele. Jesus mandou os apóstolos pregarem ao povo que ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos, e que isto estava já previsto nos escritos e na mensagem dos profetas, que todos que receberem a Cristo receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que ouviam a palavra e falavam em outras línguas, deixando maravilhados os discípulos judeus, pois também os gentios haviam recebido o dom do Espírito Santo, também sendo todos batizados nas águas em nome do Senhor. Esse texto do capítulo 10 de Atos é o grande exemplo prático da vontade de Deus em estender a sua graça e misericórdia, bem como os benefícios do pacto e da aliança, abençoando todos os povos, de toda tribo, de toda língua e de toda nação, conforme ele mesmo tinha anunciado para Abraão em Gênesis 12 através do descendente de Abraão, que é um só, a saber, Cristo Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. Isto é, que Deus havia escolhido Abraão e os demais patriarcas para fazer deles uma nação de onde viria o Salvador de todas as outras nações da terra. E de dois povos que havia, judeus e gentios, fazendo um só povo no corpo de Cristo, conforme Paulo explica aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 11 a 17. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade, e vindo ele evangelizou paz a vós que estáveis longe e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Capítulo 11. Quando os apóstolos e os demais irmãos souberam que os gentios também receberam o Espírito Santo,
Pedro voltou para Jerusalém e foi questionado pelos da circuncisão por ter entrado na casa de gentios. Aqui nós precisamos entender que Pedro não foi questionado pelos demais apóstolos, mas quando Lucas denomina os da circuncisão, ele não está querendo dizer que são apenas judeus, pois até então, em Jerusalém, todos os convertidos que formavam a comunidade dos crentes eram dos judeus. O que Lucas parece relatar é que havia um grupo dentre os discípulos que exagerava nas tradições da lei judaica e nos ritos externos, a ponto de questionar a própria obra que estava começando a ser feita pelo Espírito de Deus entre os gentios. Por isso, Pedro teve de explicar como lhe havia falado em visão que não chamasse de impuro aquilo que Deus purificou. E narrou-lhes toda a visão que teve dos animais e a ordem para ir até a casa de Cornélio, bem como a visão de Cornélio para chamá-lo e ouvir a palavra de Deus. E como eles receberam o dom do Espírito Santo quando lhes falava a palavra de Deus, dizendo-se lembrar do que Jesus falou a respeito de João ter batizado com água, mas os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo, concluindo com a frase: quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo a explicação de Pedro, ficaram em paz e glorificaram a Deus, dizendo: até aos gentios Deus deu arrependimento para a vida. Também é importante notar que quem dá o arrependimento é Deus. Somente Ele pode abrir essa porta que conduz à vida. Os que se dispersaram por causa da perseguição, que começou com Estevão, haviam chegado a Fenícia, a Chipre e Antioquia, anunciando a palavra somente aos judeus. Porém, alguns deles, que eram de Cirene e Chipre, pregaram também para os gregos, anunciando ao Senhor Jesus, e a mão de Deus era com eles, e por isso muitos criam e se convertiam a Cristo. E mais uma vez, quero chamar a atenção para a mensagem pregada por eles. Acabamos de ver que na casa de Cornélio, Pedro falou sobre Jesus e como andou fazendo o bem, sendo morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus mandou pregar isso, sua morte e ressurreição. Agora, também vemos que esses discípulos, que não têm nem seus nomes citados de outras nações, anunciavam ao Senhor Jesus. Cristo é a mensagem central do Evangelho. Jesus é a mensagem central de todas as Escrituras. Sua morte e ressurreição foi o que a igreja primitiva pregou, sendo obediente a Deus. E a nossa mensagem também deve ser centrada em Cristo, como também disse Paulo em 1 aos Coríntios 2:2, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quando a igreja ficou sabendo que o evangelho havia chegado a Antioquia, enviou para lá a Barnabé, que foi procurar a Saulo em Tarso e o levou com ele, onde se reuniram durante um ano, ensinando muita gente. Foi ali pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. E a esse fato, podemos tentar explicar que, inicialmente, eram chamados galileus, pois os primeiros discípulos eram todos da Galiléia. Mas agora não eram mais só galileus, nem nazarenos, nem só judeus, e não havia um nome que reunisse a todos que creram. Também é provável que tivessem sido chamados cristãos como um tipo de provocação ou uma forma de preconceito por parte dos pagãos da cidade. Assim como o título Nazareno foi dado a Jesus como forma de provocação e preconceito, conforme Natanael proferiu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Se o Mestre e Senhor foi assim ridicularizado, não é de se espantar que seus discípulos também seriam. Mas o que era mal, Deus transformou em bem, e o nome de cristão acabou sendo conhecido no mundo inteiro, e o nome do Cristo foi e está sendo glorificado. Glória, pois, ao Rei, pelos séculos dos séculos. Amém. Um profeta de Jerusalém, chamado Ágabo, deu a entender que haveria fome por todo o mundo, o que realmente aconteceu no reinado de Cláudio. Como falado no início, Lucas era um excelente pesquisador, e essas referências históricas, com nomes dos governadores, vão sendo inseridas no texto, são de grande ajuda para se saber a época de cada fato narrado no livro e como isso também edifica a nossa fé, sabendo que a narração bíblica tem correspondente histórico. Como resposta à fome, os discípulos enviaram socorro material aos irmãos que moravam na Judéia. Capítulo 12. O rei Herodes mandou prender alguns discípulos para os maltratar e matou a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro, que foi guardado por 4 turmas de 4 soldados cada turma. E no outro dia iria chamá-lo para interrogar. Mas a igreja fazia incessantes orações por ele. Quando Pedro estava dormindo no cárcere, resplandeceu uma luz na prisão, e um anjo do Senhor o despertou, chamando-o para levantar depressa, para se arrumar, e ele seguiu o anjo, sem saber se era real ou uma visão. Passando pelos guardas, a porta que estava à frente se abriu sozinha, e saíram e percorreram uma rua quando o anjo se separou dele. Pedro então caiu em si. Agora sei que verdadeiramente Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que os judeus esperavam, indo para a casa de Maria, mãe de João, onde os discípulos estavam reunidos. Pedro bateu na porta e foi recebido por uma menina chamada Rode, que foi anunciar aos outros sem abrir a porta, ainda com muita alegria. Mas ele insistia em bater, até que foi atendido e todos se alegraram e se espantaram. E Pedro, acenando, pediu silêncio e anunciou como o anjo o havia livrado da prisão. Pediu para anunciarem a Tiago esses fatos e aos outros irmãos, saindo foi para outro lugar. Houve grande alvoroço entre os guardas quando não viram Pedro na cela, e foram inquiridos por Herodes, que da Judéia saiu para Cesareia, e se achava irritado com o povo de Tiro e Sidom. Mas esses procuravam a paz com ele, pois dependiam da cidade dele para abastecimento. No dia seguinte, Herodes sentou no trono e se vestiu de trajes reais e falava com eles. E o povo clamava, dizendo: É voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu a Deus a glória devida, e foi comido de bicho até a morte. A palavra de Deus crescia. Paulo e Barnabé, terminando o que tinham ido fazer na Judéia, voltaram levando com ele João Marcos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, sua família, seu ministério, sua igreja. Um forte abraço e até amanhã, permitindo o nosso Deus.